E durante a jornada daquele que atende ao chamado, o que será que se passa no coração? O apóstolo Paulo vai falar lutas por fora, temores por dentro. Se ajeita na cadeira, prepare o seu café, o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia de parola! E aí, povo bonito, tudo bem com vocês? Todo mundo firme, forte e junto aqui com a gente no canal dos Paroleiros para mais uma roda de parola inédita, parola de número 178, mais uma dentro do tema chamado. E nessa semana a escalação está com Oráculo Decano e 04, porque hoje nós vamos falar somente de Bíblia. Né, sem versões, sem paráfrases, né, sem Bíblia romanceada, sem essas coisas, né, Paulinho? Aquela tal da versão brasileira, Herbert Wilson, né? Hoje não vai ter essa brincadeira toda, não. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para nós que estamos gravando aqui já tarde da noite, mas bom dia, boa tarde para todo mundo. E aí, Xandão, bora parolar, filho? Bora parolar, tamo aí, vamos nessa. Vamos nessa, então. Bom, gente, vamos dar aqui o nosso pontapé inicial. Nós estamos aqui na semana do Carnaval, em plena terça-feira de Carnaval. Essa parola está indo para o ar para você. E nessa semana nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito do tema do chamado. Nas semanas anteriores, a gente definiu o chamado, a gente traçou o perfil de quem é chamado, nós falamos sobre as bênçãos e os desafios do chamado, falamos a respeito de conhecer melhor o chamado, e nessa semana a gente vai fazer uma viagem para dentro do coração daqueles que são chamados por Deus. E aí, Paulinho, eu estava aqui pensando com os meus zíperes, porque hoje eu não tenho botões aqui, mas eu estou pensando, cara, a gente fazer uma troca meio radical, né? Pode parecer simplesmente linguística, pode parecer simplesmente uma questão de língua portuguesa, mas para mim faz muita diferença. Que tal a gente não falar mais o meu chamado e falar assim, o chamado de Deus? E o chamado é dele, né? O chamado é nosso. E eu estava escutando uma ministração hoje de manhã, eu achei tão legal, e a pregadora falou a seguinte coisa: o segredo do chamado não está sobre aquilo que ele quer nos dar, mas sobre aquilo que a gente é capaz de renunciar para abraçar aquilo que Deus tem proposto para nós. A questão do chamado é uma questão de renúncia muito séria, né, que a gente precisa levar em consideração. Toda vez que Deus chama alguém, eu vejo que o chamado é sempre maior do que aquilo que a gente pode sequer imaginar. E aí eu já deixo uma questão aqui no meu coração para pensar assim, se você entender que o teu chamado você dá conta, então significa que são só fantasias da sua cabeça, provavelmente. Porque Deus, quando dá um chamado, ele sempre dá algo além do que a gente pode fazer. Exatamente para que a gente saiba que é Ele que está operando através de nós, e não nós mesmos, através da força do nosso braço, através da nossa capacidade, do nosso conhecimento. Porque uma coisa para mim é muito clara, meninos. Muito antes da unção, muito antes do poder, aquilo que dá o pontapé inicial a um chamado é a obediência. Se colocar numa condição de obediência, significa a gente abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que a gente gosta muitas vezes. E aí, por isso que é tão importante a gente trabalhar nessa semana com os aspectos do coração. Por quê? Porque, via de regra, aquele que é chamado por Deus tem os seus conflitos internos, tem aqueles senãos, aqueles porquês, aqueles eu não, Senhor, né? São tantas as escusas que as pessoas fazem. E aí, se nós formos pegar até personagens bíblicos, nós vamos enxergar isso com uma certa facilidade. O Xandão, acho que comentou numa das parolas, né, que segundo ele só tinha uma pessoa que quando foi chamada tocou ficha, o resto sempre colocou objeção. Nós vamos falar, por exemplo, de Moisés, nós vamos falar, por exemplo, de Gideão,
Nós vamos falar, por exemplo, de Jeremias, nós vamos falar de Isaías e tantos outros que foram chamados por Deus, mas que, num primeiro momento, colocaram as suas objeções. A gente deixa as objeções para o segundo bloco um pouquinho, mas no primeiro bloco, eu quero trazer como pontapé inicial esse texto do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, quando ele fala assim, quando nós fomos à Macedônia, passamos por muitas questões, né? E ele fala assim, lutas por fora, temores por dentro. Paulinho, você que é um cara que já está bastante vivenciado na questão do chamado e a tua carga pastoral é de um tempo maior do que a do Chan, depois o Chan vai complementar da experiência dele também. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão dos temores por dentro. O que dá tanto temor em homens e mulheres antes de atender o seu chamado? Arthur, eu acho que o temor ele não é só antes. O temor ele faz parte, né? Ele muda de dimensão, ele muda de natureza, ele vai se transformando no decorrer do período. No entanto, o ponto de partida sempre é o mesmo, que é aquele sentimento de incapacidade de cumprir sozinho com aquilo que é proposto ao chamado, que é derramado sobre cada um de nós. Vou dar um exemplo claro, puxando alguns exemplos bíblicos, mas de maneira prática colocando a minha história, tá? Bem rapidamente. Eu fui chamado com 17 anos de idade para o ministério pastoral. Eu tinha uma convicção no meu coração. Com 18 anos de idade, eu entrei em uma empresa, comecei a trabalhar em uma empresa do estado de São Paulo, que era a grande chance da minha vida, né? A grande oportunidade da minha vida. Comecei a trabalhar naquela empresa. E aí, no primeiro momento, eu não tinha falado de chamado para ninguém, não tinha contado acerca do chamado para ninguém. Com 18 anos de idade, eu entro nessa empresa. Um pouco antes, eu tinha começado a namorar com a Flávia. E quando eu entro nessa empresa, eu tento me convencer e tento convencer Deus também, que já que Deus tinha aberto aquela porta para mim, então isso significava que a ideia do chamado poderia ser contornada, né, e levada por um outro ponto de vista, né, que a renúncia de todas as coisas para o exercício de um ministério pastoral em tempo integral, isso poderia ser, quem sabe, relativizado, tratado de uma forma diferente, desde que eu e o Senhor entrássemos em um acordo, né? Ou seja, desde que o Senhor topasse as minhas propostas, ou as minhas contrapropostas àquilo que ele havia estabelecido, né? Dos 17 até, quem sabe, os 20, 21 anos de idade, eu carreguei o chamado como um segredo, né? Até que, num determinado momento, isso se tornou insuportável, né? Insuportável. E eu procurei o meu pastor na época e disse assim, cara, não tem jeito, eu preciso ir para o ministério, eu preciso começar a me preparar, né? Com, sei lá, 3 para 4 anos de empresa, já numa ascensão muito bacana, já numa função muito boa, né? Já ganhando um salário razoável, né? Para um garoto ali dos seus 20, 21, 22 anos, 22 nada, 20, 21, né? Então já ganhando assim, já numa condição muito legal. Qual que era o meu primeiro medo? Né? O primeiro medo era o seguinte, eu não sei ser pastor. Não sou filho de pastor, não sou nem filho de crente eu era. Né? A minha mãe veio render-se ao Senhor anos mais tarde, o meu irmão veio render-se ao Senhor anos mais tarde, a minha cunhada, que na época já era namorada do meu irmão, veio render-se ao Senhor mais tarde. Né? Éramos eu e a Flávia, inicialmente, né? E a Flávia, ela foi para a igreja através de mim, a gente já falou disso quando nós tivemos a parola junto com elas, né? Primeiro eu levei para a igreja, né? Falei para as amigas lá, converte essa menina logo, né? Que depois vocês converterem ela, eu tenho uma proposta muito interessante para fazer para ela. E propus, e nós vamos fazer 21 anos de casamento semana que vem. E aí o que acontece? Todo aquele receio
né, de não saber ser, né, eu não sei ser pastor, eu não sei exercer o ministério. Todo esse receio era o receio inicial, né? Se a gente for ver, era o receio, por exemplo, de Moisés, né? Era o receio de Gideão. Eu não sei fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer, né? De alguma forma, todos aqueles que foram colocando empecilhos para o Senhor, em referência ao seu chamado, colocaram esses empecilhos justamente pela sensação de impotência, né? Então, num primeiro momento, o temor é esse: e se der errado? Né? E se der errado? Porque eu não sei como fazer. Num segundo momento, você percebe que não tem como dar errado, porque o chamado não depende diretamente de você. Se você traz o chamado 100% para si, se você traz a atividade do chamado, o exercício do chamado 100% para si, a tendência é estragar tudo mesmo. A tendência é jogar tudo por água abaixo, fazer as coisas por sua própria força. Não vai dar certo, né? Agora, a partir do momento que você percebe que a dependência é a melhor condição para o exercício do chamado, o temor continua. Porque o temor, ele passa a ser, mais uma vez vou usar Moisés, não em Êxodo 3, mas agora em Êxodo 33, quando ele diz para o Senhor assim, o Senhor vem com uma proposta para ele, dizendo, pega o povo, passa para o lado de lá da montanha, do lado de lá da montanha está a entrada da terra prometida, e vocês podem ir, vocês podem habitar. E Moisés diz, mas o Senhor vai com a gente, né? Tá tudo certo, a parceria continua. E Deus fala, não, estou mandando minha presença. E ele falou, opa, presença não, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for, não faz a gente ir, né? Quer dizer, a dimensão de temor de Moisés mudou. Porque o temor de Moisés, a partir daquele momento, passava a ser o seguinte: eu sei que eu dependo do Senhor para o exercício do meu ministério à frente desse povo. Eu sei o quanto esse povo depende do Senhor e o quanto o meu ministério à frente desse povo, de alguma forma, revela o Senhor para eles. Então eu não posso fazer isso sozinho. Então sozinho eu não quero ir, sozinho eu prefiro o deserto. Né? A sensação de Moisés é essa, mas o temor você percebe que é o mesmo. 30 capítulos se passaram, né? O temor continua. No entanto, a dimensão do temor é outra. Vou fechar dando um exemplo aqui. Uma vez nós estávamos na sala de oração, antes de começar o culto, eu estava lá com o Ministério de Louvor, que o pessoal queria dirigir o culto, o Ministério de Intercessão, e nós estávamos lá orando e tudo mais, e quando a gente sai da sala de oração, nós temos uma porta, a porta da sala de oração, ela dá do lado de uma porta que já entra no altar. Né, já sai ali numa salinha de preparação para o altar, ali da igreja. Então, a gente sai da sala de oração, já vai para o altar, cada um assume o seu posto e a gente começa o culto antes do culto. Né? A gente começa a levar a igreja à adoração antes de dar a hora do culto. Temos desenvolvido esse hábito. E saindo ali da sala de oração, indo, né, cruzando essa salinha preparatória para chegar ao altar, um irmão do Ministério de Louvor, ele falou assim, pastor, você ainda sente aquele friozinho na coluna, né, aquele friozinho na espinha? Aí eu falei para esse irmão o seguinte, querido, no dia que eu não sentir mais, eu não sirvo mais para estar nesse altar. Né? No dia que eu perder esse temor, e eu não quero perder ele nunca, mas se em algum momento esse friozinho na espinha deixar de existir, sabe, essa sensação de que eu não sei o que eu vou fazer, de que eu não dou conta de fazer sozinho, se em algum momento eu me sentir seguro demais, significa que esse altar não é mais para mim, né? Então o temor, ele precisa existir, ele só precisa estar no lugar certo, ele precisa apontar para as intenções corretas, porque muita gente, por esse senso de que eu não sei como fazer, ou eu sou incapaz de fazer, muita gente por esse mesmo senso para. Mas esse é o sentimento que deve fazer a gente avançar. Porque é uma realidade, não sabemos o que fazer, por nós mesmos não temos condições, é uma realidade. Agora, isso não é, de maneira nenhuma, um freio. Isso é aquilo que deve nos impulsionar, nos acelerar, nos fazer decolar no ministério que o Senhor traz para nós. Olha, acho que é o trilho, né? O temor, ele é o trilho em que a gente deve caminhar, levar a nossa vida num todo, não só a vida ministerial, mas como a gente está falando aqui de vida ministerial, o temor é que tem que nos conduzir. Porque se a gente passar todos os dias da nossa vida reconhecendo que
tudo que temos, tudo que somos, ou tudo que fazemos vem de Deus, né? Entregando toda a honra, toda a glória para Ele, é difícil a gente sair desse trilho, sair desse temor. Né? Enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando em Salomão, que a Bíblia vai dizer que conforme ele foi envelhecendo, ele foi cedendo aos pedidos das mulheres dele de construir, né, templos pagãos, e aí ele acabou adorando outros deuses, mas a Bíblia deixa bem claro que ele já estava ficando idoso e que ele foi cedendo. Eu entendo que para nós, se nós formos lendo, meditando diariamente, a gente vai pegar todos esses personagens bíblicos e eles vão, de alguma maneira, nos facilitar andar por este caminho, desde que a gente observe aonde um acertou e aonde o outro errou. E aí eu queria fazer assim um breve comentário, né? A gente estava falando aqui citamos o Moisés algumas vezes, e não dá para não passar para o Moisés, porque ele passou por 3 situações, né, de dúvida ali. A primeira foi a dúvida dele mesmo. E isso acontece com todo mundo que é chamado, né? Né? Você vai lá e você vai falar para o faraó. Né? Naquele momento, ele já não era mais aquele homem que vivia no palácio, ele já era um homem com 80 anos vivendo 40 no deserto. Né? Então, ele já estava, não era mais, já tinha mais da metade da vida, tinha metade da vida dele vivendo afastado. E ele sabia que o faraó era o maior líder da terra. Então, assim, quando ele olha a missão que ele recebe da parte de Deus para ir falar com o maior líder, então, da face da terra, ele se coloca numa situação de pequenez. E a gente é assim, quando Deus nos chama, se a gente levar a sério, se não for um chamado que a gente está esperando o glamour, né, canto bem, vou gravar uma música, vou botar aí, todo mundo vai gostar, like, remuneração, você chamado para Não, estou falando daquele chamado para você executar, que você não vai estar pensando em nada disso, onde você vai estar pensando em fazer única e exclusivamente aquilo que Deus te chamou, né? Seja para levar o povo em adoração, seja para pregar a palavra dele como né? A gente tem esse temor que você citou, e existe esse medo mesmo. Na hora que chega e fala, quem sou eu para ir, né? Aí vai ser uma segunda maneira, um segundo medo dele, assim, como é que eles vão acreditar em mim? Aí Deus fala, o que você tem na mão? Isso é um cajado. Depois Deus continua, olha, põe a tua mão aí para dentro do roupão aí, né? Tá leprosa. Depois, se eles ainda não acreditarem, você vai pegar um pouco d'água, jogar do rio, jogar na terra, ela vai se tornar em sangue. Aí Deus manifestando o poder dele, que eu também acho isso que é muito importante para que todo cristão tenha uma manifestação de alguma maneira dos dons de Deus na vida dele. Né? Então a gente vai ver que ele tinha os receios dele. O próprio povo não iria acreditar nele, o dele ir diante, né, dessa tão grande missão que era libertar o povo do Egito. E o terceiro medo dele, a gente vê que é a fala, é o poder de comunicação. E quem não tem? Eu vou lá subir e vou falar o quê? Eu não sei nem falar direito, né? Não é isso que as pessoas... A gente que está na igreja, começa a dar espaço para alguns obreiros, para eles se desenvolver. A gente vê a dificuldade de comunicação, mas isso faz parte também, né? Então, esses medos é quando a gente entende que, independente daquilo que Deus nos chamou, tudo que Ele coloca na nossa mão é sério, não é uma brincadeira, né? Então, acho que faz parte ter o medo, mas, acima de tudo, ou o temor, né? Eu acho que o importante é o que o Paulinho falou, né? Até me perguntaram esses dias, né? Quando eu vou subir... Porque o pessoal vê a gente falando um pouquinho melhor, eu falo, o medo é o mesmo, o respeito de estar ministrando a palavra de Deus é o mesmo. A diferença é que talvez a gente consiga já manter uma cara diferente, né? Já não transpareça tanto medo. Mas existe um temor, eu não posso subir ali e falar qualquer coisa, falar algo que está fora da palavra, e algo que eu acho que é de Deus e não é para aquele momento, né? Então, acho que o temor é o caminho para nos manter firmes e constantes conduzindo o chamado, mas também vai fazer parte, né? Justamente porque a gente sabe que a obra de Deus ela é grandiosa. Sabe que... Arthur, só me permite fazer um adendo aqui. O Xandão estava falando e eu estava pensando.
Eu não me lembro de uma situação na Bíblia na qual Deus tenha chamado alguém, essa pessoa tenha colocado os seus entraves e Deus tenha perdido a paciência com esse sujeito logo de cara. Eu não me lembro. O que me comunica que esse sentimento de temor, ele é legítimo, ele não é um problema. Ele só é um problema quando há uma persistência que coloca a fé em xeque. Aí a gente já vai lá para o caso do Moisés. Quando Deus não chega em Moisés, né, já no capítulo 4 de Êxodo, Deus fala, cara, não, é você que vai, ponto final. Né? Mas Deus não se ira com nenhum daqueles que colocam os seus empecilhos, desde que todo chamado, desde que o chamado ele seja ponderado. Fico pensando Maria lá quando Gabriel chega. Você vai engravidar. Meu, como é que vai ser isso? A Maria pergunta. Vai descer sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver. Tranquilo. A pergunta dela, o temor dela foi legítimo. E não incomodou o mensageiro do Senhor. Então o temor tem o seu lugar. Tanto que nós estamos partindo dessa realidade. Ele vai continuar. Ele só vai ser direcionado para não me levar a exercer o chamado distante daquele que me chamou. Eu ia colocar um texto aqui, que é um texto de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 29, quando ele fala assim, porque ninguém se torne orgulhoso diante do Senhor, ou ninguém se orgulhe na presença de Deus. Essa eu acho que é uma condição importantíssima, né? Eu vejo assim, eu não vejo na Bíblia, quando Deus fala assim, ele pega uma pessoa e fala assim, você vai fazer tal coisa, e o cara fala assim, não, deixa comigo que eu resolvo, o pai está em casa, né? O pai está on, né? Deixa comigo que eu resolvo. A gente não vê isso na Bíblia. Exatamente por quê? Porque, via de regra, o chamado ele é muito maior do que aquilo que a pessoa pode imaginar. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma lição para a gente, muito importante, que é uma brincadeira que eu faço com a Priscila em casa, muitas vezes, principalmente quando a gente está viajando. E por que quando a gente está viajando? Porque a gente tem uma playlist no Spotify que acompanha praticamente todas as nossas viagens, e dentro dessa playlist tem lá um punhado de músicas do Resgate. E uma dessas músicas do Resgate que está lá chama assim, O Que Não Precisa. E o que é o que não precisa? A música fala a seguinte coisa, ele escolheu as coisas loucas para confundir as mais sábias e te deixou as mais fracas para te livrar da tua força. E ele escolheu as que não são para te lembrar que você também não é e que não precisa ser o que não precisa. Então, olha que coisa maluca, né? Deus nos escolhe exatamente porque a gente não é. E a primeira coisa que o homem tem que se preocupar é já começar a achar que é alguma coisa porque ele recebeu um chamado da parte de Deus. E olha só que coisa interessante, né? Como o orgulho é algo muito complicado e precisa ser levado muito em consideração. Eu estou citando aqui orgulho porque a gente está falando exatamente da questão do coração, né? A gente já falou em várias parolas, vários textos que falam a respeito de guardar o coração do orgulho, porque o orgulho precede a queda, entre outros textos. Mas eu queria deixar essa mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, dizendo a seguinte coisa, olha, Deus te chamou exatamente porque você não é. Deus te chamou exatamente para você mostrar que é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza, e não que você é o forte da questão. Porque então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu quero fazer o seguinte, esse papo está muito legal, e a gente tem bastante coisa para contar ainda, mas nós vamos fazer uma pausa aqui nesse primeiro bloco, e nós vamos voltar na quinta-feira, falando mais um pouquinho sobre essa questão essas questões do coração em relação ao chamado. Então, você já sabe, agora os paroleiros têm um site, é isso mesmo, a nossa casa nova, está lá no www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar
todos os 35 temas que nós já abordamos desde 2020. São mais de 170 horas de bate-papo bíblico divertido, mas, de certa forma, muito profundo também, com bastante conteúdo. Nós estamos com um conteúdo bacana também lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Então, já deixa seu joinha aqui, já compartilha e nos ajude a divulgar a palavra de Deus aos 4 cantos da internet. Nos vemos no segundo bloco. Um grande abraço. Tchau, tchau.